A gente segue agora para o nosso próximo painel. Vamos falar de economia verde. Nosso palestrante, Wendel Andrade, é engenheiro florestal pela UFRA e mestre em gestão de recursos naturais e desenvolvimento local na Amazônia pela UFPA. É liderança climática formada pelo projeto Realidade Climática, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, e professor da especialização em Direito Agroambiental do Centro Universitário do Pará, CESUPA, é ex-diretor de Unidade de Conservação do Pará, no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, DEFLOR-BIO, ex-diretor de Planejamento Estratégico e Projetos Especiais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. No Pará, coordenou a elaboração do Plano Amazônia Agora e também a concepção e estruturação de mecanismos financeiros, dentre os quais o Fundo de Compensação Ambiental e o Fundo da Amazônia Oriental. Atuou ainda em áreas estratégicas do setor público por 16 anos, tendo sido um dos interlocutores do governo do Pará, junto a bancos, organismos multilaterais e também do terceiro setor. Atualmente, é especialista em políticas públicas do Instituto Talanoa, onde atua para melhorar a qualidade da política climática no Brasil. Extenso currículo e tem muito para falar para a gente. Vamos receber Wendel Andrade. Aí. Bom, gente, muito bom dia a todos e todas. É satisfação muito grande. Senti até no TEDx aqui com essa... já é meio-dia, então eu sei que... Bom, eu imagino que vocês estejam todos bem forrados aí, né? A comidinha estava muito boa. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Em nome da doutora Milena, do Mauro Caldas, que é meu amigo, meu contemporâneo da época de faculdade. Fico muito feliz e, de certa forma, eu me sinto em casa, né? Porque eu sou formado pela UFRA, né? Sou engenheiro florestal de formação. Tem o passador tá aqui. Obrigado. Eu sou engenheiro florestal de formação, sou paraense, sou belenense, nascido, criado, sempre vivi aqui e estou aqui numa sala com professores, com mestres que eu tive e certamente, como acho que a Raquel bem observou, com vários estudantes, então eu vim daí, né? E vocês, dentro de muito pouco tempo, vão ser meus colegas de trabalho, então eu me sinto muito à vontade de poder estar aqui com vocês para trazer um pouco do que a experiência nos últimos anos me trouxe. Deixa eu falar um pouco aqui sobre o tema. Enfim, durante essa semana eu vinha pensando no que dizer, né? A gente nunca sabe, Raquel, esse teu ponto foi muito interessante. Eu sempre procuro tentar modular a linguagem e a comunicação conforme a composição do público para quem eu vou falar, né? Eu até brinco com os meus alunos, eu digo, olha, eu não acho que aulas, assim, a comunicação em si, a aula não é sempre aquela camisa solta, frouxa, que cabe em todo mundo. Eu acho que a camisa tem que ter um elastano, a gente precisa falar sob medida para as pessoas conforme o momento em que elas se encontram, para que a nossa mensagem seja uma mensagem que de fato faça diferença. Então, só fazer uma interação rápida aqui para ter certeza se a visão da Raquel estava correta. A maior parte aqui é de estudante, certo? Quem é estudante, por favor, levanta a mão. Perfeito. 130% da sala é de estudante. Profissionais já formados, temos aqui também, sempre estudantes. E os estudantes também já estagiam, trabalham, então está tudo certo. E alguém do governo aqui, para além da Natasha, temos alguém do governo. Quando eu falo governo, eu estou falando município, prefeitura, governo estadual, não? Uma pessoa, duas pessoas, enfim. Então, ótimo. Então, a gente tem, vou brincar aqui, dizer que a gente tem mais ponto edu, né, de universidade, estudantes. A gente tem também .com, consultores, né, .org, pessoas do terceiro setor. E temos também .gov, como não poderia deixar de ser. Então, feita essa mini interação, eu queria falar um pouco sobre o tema em si. Quando eu fui procurado para falar sobre economia verde, na verdade estava bem aberto, né, para eu decidir o tema, enfim. Eu disse, olha, eu não sei exatamente, preciso ver o que os outros vão falar para ver se as falas ficam concatenadas, né. Sou muito chato com isso, enfim, desculpem. E aí ficou uma coisa meio, fala de economia verde. Eu disse, bom, tá, mas só falar de economia já é bastante desafiador e eu não me sinto como engenheiro florestal habilitado para falar de economia como um economista.
E trazer também o verde, trazer o componente ambiental, climático, de desenvolvimento local, é também bastante difícil. Então, qual foi a minha decisão? Eu vou falar para vocês alguns pontos que eu considero que são chave para a gente pensar uma economia verde para a Amazônia. Quando eu falo a gente, eu falo todo mundo, né? Não só essa sala, mas essa cidade, essa região, esse estado, os 9 estados da Amazônia Legal e a Panamazônia, né? Como recentemente a gente teve em Belém aqui, os 8 países que compõem a região da Panamazônia. Então, acho que é preciso que a gente tenha esse olhar de todo para pensar a política pública de verdade, né? Setorial na ação, mas pensar conjunto na proposição, planejamento. E aí, eu trago uma primeira provocação para vocês. Eu poderia falar alguma coisa de desenvolvimento no final, né? Temas e propostas para um modelo amazônico de desenvolvimento. E eu arrisquei, eu acho que a gente refletindo um pouco sobre a palavra desenvolvimento, né, ela remonta lá do iluminismo, a gente tinha que se desenvolver, né, se desatrelar das trevas, da escuridão, da falta de conhecimento. Então o iluminismo ia fazer esse movimento de trazer a luz, o conhecimento, a ciência, enfim. Mas eu acho que a gente precisa dar um passo para além disso. A gente está num momento de humanidade, né, de experiência mundial, em que a gente precisa entender que não pode haver o desenvolvimento sem que a gente tenha, por tudo que a ciência diz para a gente, um eco-envolvimento. A gente precisa entender que os limites do sistema econômico estão aí e que a gente não vai conseguir fazer muito mais coisa do que a gente já fez em termos de qualidade de vida e de dignidade, de humanidade, se a gente não entender que a gente está atrelado ao meio natural. Então, essa é uma primeira ideia que eu compartilho com vocês aqui. Não vou falar o tempo inteiro sobre isso, mas é só para dizer que essa mudança foi proposital ali, porque eu acho que a gente precisa pensar num eco-envolvimento. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Bom, já falei sobre mim. Talvez eu falaria um pouquinho mais sobre a minha posição atual. Eu trabalhei durante 16 anos no setor público, né, e atualmente, há poucos meses, na verdade, há 3 meses, eu estou na posição de especialista em políticas públicas pelo Instituto Talanoa. Se vocês colocarem isso aí no Instagram, no Google, vocês vão achar facilmente, porque Talanoa não é uma palavra nossa. Talanoa é uma expressão utilizada em algumas ilhas do Pacífico para significar quando um grupo de pessoas precisa fazer conversas difíceis com outro grupo. Uma pessoa precisa fazer uma conversa difícil com uma outra pessoa. Então, Talanoa é um pouco desse espírito, né? A gente está num momento de existência em que a gente precisa trazer temas complexos e conversas que são difíceis. Eu acho que a Raquel muito bem citou, a gente vive uma realidade complexa. Então, a gente não consegue resolver as coisas muito facilmente com uma conversa de 5 minutos ou fazendo um raciocínio muito simplório. E acho que vocês, como estudantes, devem ter essa percepção também, né? Então, às vezes, algumas perguntas, mas quanto de número? Qual o valor? Nunca é exatamente só um número ou só um valor, né? À medida que a gente vai dando zoom na realidade, a gente vai entendendo que a realidade é diferente. Quem estava aqui no início da manhã viu na fala do professor Everaldo, ele falando que existe um modelo utilizado pelo IPCC, né, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, e ele mostrava um painel, assim, uma tela assim, do globo, e quando você dava um zoom na realidade nacional, já é uma coisa diferente, e quando você dá um zoom a mais, você percebe as regiões na Amazônia, você tem modelos matemáticos diferentes, porque você tem características distintas. Então, acho que essa comparação com o que o Everaldo falou faz todo sentido aqui nessa abordagem de pensar conversas complexas, né? Pensar situações em que a gente não tem uma única solução para todos os tipos de região e de pessoas, de segmentos. Então é um pouco do que a Talanoa faz. A Talanoa, essa coisa da conversa difícil, basicamente é monitoramento de política pública, saber para onde o Brasil está caminhando em termos de política pública, geração de conhecimento a partir desse monitoramento, e um terceiro pezinho, que é o pezinho que a gente chama da incidência com tomadores de decisão. Então, a gente tem conversas com o Congresso Nacional, com parlamentares, com governadores, com ministros, com prefeitos, vereadores, enfim, para tentar auxiliar, a partir de dados e de ciência, a regulamentar as políticas públicas que a gente monitora e que estão acontecendo. Então, esse é um pouco do funcionamento do Instituto. E eu estou lá justamente para tentar colaborar na, digamos assim, a via amazônica, na dimensão amazônica. Bom, gente, eu trouxe alguns pontos. Eu acho que fica mais fácil assim da gente compreender e aí também não encher tanto de informação, muito embora seja muito difícil quando a gente fala de meio ambiente e conecta com clima e desenvolvimento. Então, a gente vai ter muito conteúdo aqui e acho que a gente, dividindo por tópicos, pode ficar mais fácil de compreender. O primeiro
ponto-chave que eu diria para a gente pensar uma economia verde na Amazônia, ele já é bastante difícil, porque a gente não está num momento muito favorável para isso, é o pensar a Amazônia. Por que eu digo que a gente não está num momento muito favorável? Tudo bem, claro, a gente precisa primeiro saber para onde a gente quer ir, né? Já dizia algum filósofo anônimo que não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer vento, qualquer caminho serve, enfim. Então é preciso primeiro a gente saber, a gente tem um norte, saber para onde a gente quer ir enquanto coletividade, enquanto sociedade. Mas eu digo que o momento não é muito favorável porque a gente tem um contexto de emergência climática. Qualquer pessoa que já tenha se sentido mal aqui dentro de casa e tenha precisado procurar uma emergência, não vai ainda tomar banho, né, escovar aqui o cabelo e tal, para escolher a roupa, passar a roupa. Se você está se sentindo mal e você está sob uma emergência, em uma situação de emergência, você pega qualquer roupa que você vê na frente, você esquece a carteira, você pega a chave e sai correndo, porque você precisa chegar num lugar que te tire da situação em que você está. Então, assim, em termos de metáforas, assim, é mais ou menos o que a gente está passando, né? A ciência tem nos dito, a fala do Everaldo hoje pela manhã foi super clara, acredito para vocês todos. A gente está num momento em que os eventos climáticos estão ficando cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, né? Eles acontecem em maior número e a potência, a magnitude dos eventos é cada vez maior. Isso não somos nós dizendo, isso é o 6º relatório do painel intergovernamental sobre a mudança do clima, né? Que tem um pacote com centenas de cientistas de todas as partes do mundo estudando modelos matemáticos. Então, esse primeiro ponto não ajuda muito. E a outra coisa, eu acho que vai muito da dimensão pessoal da gente. A gente está num mundo muito veloz. A gente acorda de manhã, a gente nem levantou da cama, já abre o celular, já tem um monte de notícia, catástrofe, problema na família, tudo. A gente tá, assim, a gente vive sob demanda constante de resolução de problemas, dos menores possíveis até os mais decisivos para o planeta, né? Um período de guerra, enfim, as pessoas, muita gente na Europa sentindo um pouco daquela sensação lá da Segunda Guerra Mundial ali, do risco da fome, da insegurança alimentar, né? Do frio. Então a gente tem um mundo hoje um pouco caótico para dizer que a gente vai ter tempo de pensar a Amazônia. Mas essa é uma atividade que precisa ser feita de qualquer forma, e aí foi muito legal a gente ter aqui a presença do professor Everaldo, enfim, da Micheline, todos, porque é nesses ambientes de pesquisa, como é o caso do ofício deles, a própria Raquel que vem de um instituto de pesquisa, é nesses ambientes que acontece o Pensar a Amazônia. Então a primeira proposição aqui para vocês em relação a esse tópico 1 é que vocês façam mais parte disso, sabe? Vocês procurem acompanhar o que é produzido, vocês procurem interagir. Muitas vezes para a gente, lá no passado, não quero me delatar aqui a idade, mas no passado, para a gente poder conversar com algum especialista que a gente admira, gosta muito, a gente tinha que ir lá na universidade, bater na portinha lá da sala dele, e ele não estava, a gente voltava depois. Hoje em dia, você vai no perfil do Instagram da pessoa, diz assim, olha, aquele teu estudo foi super bacana, poxa, será que a gente não conseguia fazer uma coisa parecida ali para minha região? Eu sou da região tal, poxa, se puder, vamos fazer um evento aqui, vem na minha cidade. Então, acho que hoje a gente precisa aproveitar esse dinamismo da comunicação para esse Pensar a Amazônia. Eu acho que hoje é muito mais possível do que era há 20, 30 anos atrás. Por outro lado, né, também não quero ser aqui o cara pessimista da história, ao contrário, eu vim para tentar trazer algumas bolas levantadas que a gente pode cortar de várias maneiras aqui. O holofote que a gente tem com a COP30 chegando, ele também é uma oportunidade. É uma oportunidade de a gente propor esse Pensar a Amazônia. Então, está muito dentro disso que eu falei. Eu acho que se a gente está num momento estratégico, se a gente está num momento em que é preciso pensar a Amazônia, que tal fazer isso quando o mundo todo está olhando para a gente? Talvez tenha ainda mais impacto, né? E aí um pouco de reflexão, o que a gente tem feito de diferente, né? Como é que a gente está se comportando, não só dentro de casa, como, enfim, família, no bairro, o que a gente tem feito, na faculdade. Já fico muito feliz porque eu vejo um monte de gente aqui do PET. O PET era sempre na época que eu era aluno, né, sempre assim um grande objetivo, assim, fazer parte do PET. Fazer parte do PET era olhado diferente, assim, não, a pessoa é do PET e tal. Então tinha essa admiração. Então, assim, é um pouco para a gente pensar, né, em como a gente se torna protagonista desde agora, né? Não esperar assim, vou terminar a faculdade, vou fazer mestrado, doutorado. Não, desde já tem coisa para fazer e a gente não tem muito tempo para perder, não é verdade? E aí o básico, né, a proposição é o que a gente está fazendo aqui, que precisa ser algo muito mais recorrente, né? A gente conversar mais sobre a Amazônia, a gente debater mais.
eu vejo os perfis, e aí o colega que perguntou sobre o papel da juventude, eu fico com muita vontade de dizer isso para ele. A gente já vê muitos perfis de juventude, sabe, com, enfim, rede social e TikTok, Instagram, e agora no Diálogos Amazônicos eu fiquei super feliz porque conheci um monte de gente super capaz, assim, galera de 19, 20 anos, conheci uma moça que é quilombola no Amapá, e ela, assim, fala super bem, tem perfil no Instagram, super bem relacionada e tudo, e é esse tipo de perfil que a gente precisa, sabe, a gente que leve informação, ciência, para as pessoas que não conseguem acessar isso, né? E eu aprendi uma coisa tempos atrás sobre comunicação, que assim, não é só o especialista que tem a capacidade de convencer. O especialista vai convencer um determinado segmento da sociedade, né? Algumas pessoas só se convencem quando existem pessoas que são similares a ela, muito parecidas com ela, e que ela olha e diz, realmente, o fulano tem razão. E não vai adiantar eu, que sou um cara desconhecido, mesmo que eu fale da melhor maneira possível, eu não vou ser atraente para aquela pessoa, não vou conseguir levar minha mensagem para ela. Mas uma pessoa que de repente trocou ideia comigo e conseguiu ir lá na sua vizinhança e conversar com a mãe, com o pai, com o tio, com o vizinho e acender um alerta para as pessoas ao redor, essa pessoa é capaz de transformar. Então, isso é um pouco também do que a gente no terceiro setor, agora que eu saí do .gov e estou no .org, isso é um pouco do que a gente fala também, sabe? A gente precisa variar os especialistas. A gente liga o Jornal Nacional, a gente sempre vê 2 ou 3, são sempre os mesmos, e a gente tem centenas, milhares de pessoas falando sobre ciência de uma maneira super persuasiva, super bacana, super atraente, que eu acho que a gente precisa trazer essas pessoas para serem vistas, né, nesse momento de holofote pré-COP. Esse é o primeiro, tá, gente? O segundo, eu acho que nem falo tanto sobre ele, porque vários aqui já falaram antes de mim, mas é basicamente esse palavrão, né, essa palavra grande, que é a institucionalidade, é como o governo, como o Estado brasileiro se organiza para fazer com que as políticas públicas sejam efetivas. Então, a gente pensa em economia verde, pensa em setor privado, não, mercado, dinheiro, capital, financiamento, fundo, etc. Mas assim, pessoal, a realidade prática mostra que se a gente não tiver um Estado brasileiro organizado, enfim, regulamentação atual, uma legislação de vanguarda, capacidade de acesso, de fornecimento de crédito, incentivos fiscais, se a gente não tiver todo esse pacote de coisas que vem do .gov, que vem do Estado, o .com não se sustenta. Há cerca de uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, acho que houve um pacote nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden lançou lá um plano para, segundo ele, aquecer a economia, né, a partir da infraestrutura e da geração de emprego, um pacote singelo, quase nada, de 2 trilhões de dólares. Assim, o Estado injetando dinheiro na economia norte-americana para movimentar, né, para fazer levantarem as empresas ali num contexto ainda de pandemia, enfim. Então, assim, isso é só um exemplo de que o .com ele depende necessariamente do .gov. Essa coisa da livre iniciativa, ela existe, sempre vai existir, é importante que exista, mas os governos têm capacidade de fazer com que a economia em si funcione, que a grande engrenagem da economia funcione a partir de todos os seus mecanismos, como eu falei aqui. E aí, bom, é o que eu disse, base para o Estado. Quando a gente fala de institucionalidade, a gente está falando não só de legislação, não só de órgãos públicos propriamente funcionando, mas também da capacidade de resposta desses órgãos. E essa capacidade, ela vem a partir tanto do fortalecimento do serviço público, e eu estou falando de pessoas, estou falando de gente como nós, né, os professores que aqui estão são servidores públicos, como estou falando também da capacidade que o serviço público pode ter de internalizar tecnologia para conseguir fazer mais com menos custo. Então, acho que quando a gente fala em institucionalidade, é um tema bastante complexo, a palavra é grande, dá o tom aí de que o tema é realmente complexo, e a gente não pode parar, né? Como eu disse, a gente não tem tempo. Uma proposta aqui, esse foi o meu último trabalho, já pela Talanoa, a gente fez uma comparação, só contar a história rápida, né? Existe um organismo internacional chamado OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Lá atrás, no passado, era chamado de Clube dos Ricos, né? Porque começou ali na Europa e tal. Mas há muitos anos, há uns 30, 40 anos, não é um clube de ricos. É um clube de boas práticas que traz também países em desenvolvimento, né? O México, por exemplo, participa da OCDE desde 94. E por que eu estou falando dessa coisa? Porque a gente percebeu
que a OCDE lançou digamos, para quem vai se tornar membro pleno, né, da OCDE, o país que vai se tornar membro pleno da OCDE, ele tem uma espécie de roteiro para seguir, para que ele dê checklist em todos e aí então ele consiga entrar na OCDE. E a OCDE lançou para o Brasil um roteiro do que perseguir para poder um dia entrar na OCDE, se assim for o desejo do Estado brasileiro. E aí são mais ou menos 208 itens no checklist, né? E grande parte desses itens, surpreendentemente, até mais do que para Costa Rica e para Colômbia, que foram os 2 países que entraram recentemente, são de recomendações na área ambiental / climática para o Brasil. Né? Enfim, ter política, ter capacidade de governança, ou seja, a montagem, né? Estrutura, o arranjo institucional para dar conta da política, financiamento, combate à corrupção, enfim, vários temas relacionados à questão ambiental. E se vocês depois procurarem, se vocês jogarem Instituto Talanoa aí no Google, não existem muitos, eu garanto. Vocês podem ir lá na seção de publicações e poder baixar o material para ler um pouco mais. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que, já que é um clube de boas práticas no mundo, né, o que dá certo, em geral, nesses países é replicado, um caso interessante, vocês, se não fizeram, vocês vão fazer, que é o ENAD, que é aquele exame nacional, antes de vocês se formarem, ou quase perto disso, fazem um exame nacional e aí com isso o governo consegue mensurar mais ou menos a capacidade de a formação de vocês, a qualidade da formação, né? Eu fiz isso há uns bons anos atrás e isso começou na OCDE. E aí os países que foram, enfim, adentrando, participando como observadores, foram trazendo isso como boa prática e hoje é um exemplo de boa prática que a OCDE conseguiu exportar para o mundo, digamos assim, aplicável para o mundo. E aí vocês podem observar que a ideia aqui é a gente aproveitar as boas práticas do mundo para questões relacionadas ao meio ambiente, ainda que a gente esteja na Amazônia, isso é completamente diferente do que o mundo tem, mas que a gente possa, por exemplo, investir em termos de governança pública, né? Como é que a gente desenha a política pública, como é que a gente garante que os atores que devem fazer parte da política pública de fato tenham voz e consigam direcionar o caminho do governo. Então, é só um exemplo e eu acho que a gente, como Estados amazônicos, a gente puder entender e avaliar, né, fazendo as devidas customizações, alterações do que é boa prática, que é aplicável para a nossa região amazônica, eu acho que é um exercício interessante. Isso fortaleceria a institucionalidade. O terceiro ponto são as unidades de conservação. A gente tem... já passei da metade ali. A gente tem, para as unidades de conservação, gente, assim, eu fui diretor de áreas protegidas por 4 anos aqui no estado e eu tenho uma preocupação muito grande porque os percentuais, as áreas, a riqueza que a gente tem dentro das unidades de conservação são muito grandes, né? E eu percebo que as pessoas lá fora não estão falando tanto quanto se deveria. Para vocês terem uma ideia, o Pará tem 125 milhões de hectares. Vou falar em milhões de hectares, fica mais fácil. 125 milhões de hectares. Desses 125 milhões de hectares, a gente tem 58%, ou seja, mais da metade, em torno de 70 milhões de hectares, são áreas protegidas. Áreas protegidas é uma denominação mais geral que a gente usa para falar de unidades de conservação, terras de marinha, terras indígenas, territórios quilombolas, enfim, é o todão, né? Vou dizer assim. Se a gente considerar só as unidades de conservação, a gente tem, no caso das estaduais, a gente tem quase 1/5 do Pará inteiro, 22 milhões de hectares de 125, dá mais ou menos 1/5, ali 18%, de unidades de conservação estaduais. Vocês conhecem várias. Vocês já podem até ter ido nelas sem saber que são unidades de conservação. Acho que nós aqui não é o caso, né? Nós somos aqui de agrárias, trabalhamos no meio ambiente, enfim. É um Parque do Tinga, acho que todo mundo já foi. O Combu é uma unidade de conservação. A APA Algodoal Maiandeua é uma unidade de conservação. Não vou nem perguntar assim, quantos conhecem, porque eu acho que a maior parte já conhece. Então, assim, esses espaços eles existem para estimular desenvolvimento. Esses espaços não podem ser vistos como obstáculos ao desenvolvimento. Ao contrário, eles são indutores, porque neles a gente tem coisas que a gente não tem em outros lugares. Essas coisas que a gente tem, esses atributos que a gente tem, faz com que a gente possa estimular negócios que em outros lugares a gente não consegue incentivar. São zilhões de exemplos aqui na minha cabeça nesse momento, não queria desfocar aqui, mas basicamente o que a gente tem hoje como oportunidade para uma economia verde, né, que é o motivo de eu estar aqui, é a implementação dessas unidades. Isso eu falei só das estaduais, tá, gente? Para as federais, você só faz 1 × 2. As unidades federais,
elas são cerca de 18, 19 milhões de hectares. Em suma, né, quando a gente pega um e outro, a gente tem um pouco mais de um terço. 35% daqueles 58 que eu mencionei são unidades de conservação estadual, federal ou municipal. Tá? E aí, então, quando a gente implementa as unidades, o que é implementar? No português, claro, basicamente é tirar a unidade do papel, que está ali criada por um decreto ou por uma lei, e conseguir desenvolver os programas de gestão dessas unidades. Algumas têm enfim, cada uma tem um jeitão, né? Umas têm uma pegada mais para turismo, como é o caso dos parques, outras têm a pegada da produção sustentável. Então, por exemplo, as APAs, que são a maior parte, inclusive. Então, muito embora lá fora as pessoas chamem tudo de reserva, né? A gente tem jeitões, e para cada jeitão desse a gente pode estimular uma determinada atividade econômica. Aí, então, o sentido de a gente falar sobre economia verde e unidade de conservação. Eu posso muito bem investir em turismo nas unidades de conservação, investir em produção sustentável, sem que a gente precise entrar naquele discurso do mas tem que escolher entre meio ambiente ou agropecuária. Não, ao contrário. Um está agarrado no outro, né? Sem a condição ambiental mínima favorável, você não consegue ter uma produção agropecuária perene, contínua, sustentável, como queira, né? Então, é muito importante que vocês tenham em mente a importância das unidades de conservação nesse contexto de economia verde. Aterrissagem, eu coloquei essa palavra aí porque eu tenho percebido uma coisa que tem me incomodado muito. A gente tem falado na mídia, enfim, nos meios especializados, muito de alternativas, né? Aqui mesmo a gente falou algumas, o colega citou o PSA, o pagamento por serviços ambientais. A gente já falou sobre mercado, todo mundo fala sobre mercado de carbono agora, é o grande tema, né? Tem um hype assim, sobre mercado de carbono, concessões florestais, turismo, enfim, como queiram, vários temas. A própria restauração, que é uma agenda enfim, econômica, sobretudo, vou ter um slide para ela. E aí, o que é interessante a gente pensar, não tem, gente, nenhum desses temas, até onde eu pude pesquisar e estudar, nenhum desses temas que esteja fora das unidades de conservação. Todos eles encaixam nas unidades de conservação. Talvez não em todas, é verdade, porque tem unidades de conservação que são mais restritivas. Então não dá para, por exemplo, eu estimular lá o turismo de aventura numa unidade que precisa ser recuperada, numa reserva biológica, por exemplo, uma estação ecológica. Tudo bem, é um pouco mais sensível, né? Mas o que eu queria deixar para vocês, todas as atividades econômicas que são tidas como grandes alternativas para uma economia verde na Amazônia, elas têm correlação direta com unidades de conservação. Elas podem ser feitas em unidades de conservação ou podem ser feitas no entorno das unidades, aproveitando as comunidades, aproveitando o saber tradicional. Então eu sinto falta, e daí vem o meu incômodo, eu sinto falta de ouvir pessoas falando sobre a conexão entre um e outro. Porque normalmente as pessoas olham as unidades de conservação como um empecilho. Não, mas aí é do governo, aí tem uma grade, vai ter o guarda florestal, sei lá. As pessoas têm essa coisa estigmatizada, assim, essa visão estereotipada, né? E na verdade não. Essas unidades elas vão se implementar quando a população entender a importância delas e daí ajudar o desenvolvimento local nessas áreas. E aí, gente, para dizer que aqui abre uma terceira perna, que é uma perna de investimentos e cooperação. Há alguns anos, acho que desde 2014, salvo engano, eu participo das conferências do clima, né? A maior parte delas. E nas COP, nas conferências das partes da ONU sobre mudança climática, né? É o evento que a gente vai ter aqui, é incrível, assim, a gente volta se coçando todo de vontade de escrever projeto e de aparecer ali na portinha do fulano. Dou um exemplo para vocês, a Fundação Moore, Fundação Gordon e Betty Moore. A Fundação Moore vem dessa família Moore, que nada mais é do que a concebedora, a criadora dos chips da Intel Inside, que vocês têm nos notebooks de vocês, nos celulares, enfim. Eles fizeram uma fortuna, né, assim, bilionária, enfim, e eles há muitos anos investem em áreas protegidas. Um dos principais filões, digamos assim, os carros-chefe, né, do investimento deles como filantropia, né, não como empresa, mas como filantropia, são as áreas protegidas. E eles, às vezes, têm metas de investimento e a gente aqui muitas vezes não consegue escrever uma coisa, dizer, olha, vamos criar uma unidade tal, vamos implementar uma unidade ali que tem lá a espécie que é super interessante de ter, que é topo de cadeia. Topo de cadeia, lembrei aqui do Gavião Real, que a gente tem no Parque Serra dos Martírios Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia. É uma unidade muito bonita e que é um dos poucos lugares na América do Sul em que a gente tem Gavião Real, que está aqui no Pará. Então, esse é o tipo de coisa que brilha os olhos. Eu dei o caso da Fundação Moore
mas tem muita gente no planeta interessada em investir. Quando a gente tem um investimento externo nessas unidades, qual que é o efeito imediato em termos de administração pública? A desoneração do orçamento público. Então a gente tem uma redução da necessidade de aplicação de orçamento público, ou seja, a gente consegue tirar a pressão para fazer com que esse orçamento possa ser direcionado para outras causas, para habitação, para saúde, para segurança pública, que é um tema central também quando a gente fala de Amazônia. Então, enfim, são muitas oportunidades. Eu preciso realmente correr, porque eu sou péssimo de mencionar o tempo. Empregos verdes, né, gente? Assim, eu passei um bom tempo pensando em como a gente poderia usar os 2 primeiros minutos de uma fala na frente de um prefeito para garantir que ele pegasse o celular que ele está olhando e virasse o celular e disse: opa, como é que é esse negócio aí, rapaz? Eu me interessei por isso aí. Como é que a gente conseguiria se tornar persuasivo para uma liderança? Eu falei prefeito aqui, mas poderia ser governador, o secretário, enfim, o vereador, o deputado, enfim. Tem um tema que é inequívoco, que não importa se você tem ideologia A ou ideologia B, se você votou no cara X ou no cara Y, tem um tema que é incontroverso, assim, inequívoco, todo mundo concorda que precisa. É emprego. Emprego. Emprego é o idioma básico do gestor público. Sim, ele será melhor quanto mais ele gerar emprego e renda e quanto melhor a economia funcionar no município dele. Se ele conseguir isso, ele se reelege, ele elege o próximo, e o próximo, e o próximo. Então, eu acho que a gente precisa também modular, eu falei tanto de comunicação aqui, acho que a gente precisa modular a linguagem nossa de pensar conservação, pensar economia, pensar, enfim, tudo que a gente pensa na área climática, ambiental, tentar falar a língua do gestor, tentar pensar o que ele receberia. Se você fosse ele, se você gostaria de ouvir isso que você está dizendo. Então, emprego é um tema que precisa ser trazido. E economia verde traz emprego verde. Imaginem vocês que eu consiga tirar, ou, enfim, acabar com uma atividade de garimpo ilegal em algum rio da nossa região. E aí, então, a gente faz um investimento super grande em sistemas agroflorestais. E aí eu tiro o garimpeiro e toda a família dele, porque não é só ele, toda a família, os filhos, a mulher, todo mundo está, de certa forma, envolvido naquilo ali, né? Imagina que você converter isso e trazer ele para uma agenda de restauração florestal. Eu tenho um emprego verde. Eu tenho um emprego que, enfim, se manteria, tem uma tendência de se manter no tempo, porque eu estou tratando de uma atividade sustentável, né? Então é um pouco para a gente pensar sobre isso. O meu tempo já acabou. Acho que, bom... importante, antes do consenso, a convergência. O que eu percebi? Eu só aprendi isso quando eu comecei a entrar nesses espaços de diplomacia climática internacional. Você tem uma mesa com, 196 países, não vão todos, mas você tem 120 países. Antes de você conseguir o consenso entre eles, você busca convergência. Então, mesmo que a sua atividade profissional, você tenha uma orientação ideológica diferente da pessoa que é o tomador de decisão pública, tenta achar um caminho, né, de conversa, tenta não quebrar o diálogo, não quebrar o canal, né? Então, acho que emprego verde é um caminho para isso. Outros benefícios, enfim, vou passar muito rapidamente. A restauração florestal, acho que já foi falado aqui, eu só quis, trazer um estudo, uma notícia recente sobre um estudo feito há pouco tempo atrás pela WRI. A cada R$1 investido na recuperação de floresta, você tem uma movimentação econômica local de 3,40, né? Ou seja, mais do que 3 vezes. A meta do Brasil de 12 milhões de hectares até 2030 é uma meta da NDC, né, da Contribuição Nacionalmente Determinada, que o Brasil se comprometeu lá no Acordo de Paris em 2015 e que agora, nessa semana, foi, digamos assim, ressuscitada, resgatada, né, como bem falou a Michelini. As concessões florestais, eu falei muito rapidamente aqui, né? Enfim, a gente tem uma capacidade, como eu disse para vocês, 1/5 do Pará, unidade de conservação estadual, e acho que 7,5 a 8 milhões de hectares são florestas públicas. Para além das florestas públicas já criadas, a gente tem as terras públicas não destinadas, que aqui no Pará ficam em torno de 6%. Lembra, 125 vezes 6% dá mais ou menos 7,5 milhões de hectares de terras públicas onde o Estado não se faz presente, né, onde a lei não chega, e a gente precisa destinar esses espaços, entre outras coisas, para a concessão florestal. A concessão florestal é um mecanismo de presença, né? Está sendo feita a concessão, e a concessão não só para madeira, isso é importante. Eu vim de uma época de formação na UFRA em que a gente falava muito sobre madeira, né? Quem não fala tanto sobre madeira, até meio... O cara aí não gosta muito do setor madeireiro e tal, não é isso. Mas a gente tem capacidade hoje de fazer concessão de floresta para serviços.
Alguém falou hoje pela manhã aqui da concessão de floresta, que foi Michelin falou de concessão, para restauração. Então a gente tem muito mais possibilidades a partir da concessão florestal, tá bem? Vou passar, não vai mais dar tempo, desculpem. Mas já falei bastante ali, as terras públicas não destinadas. Esse material vai ficar com vocês, tá, pessoal? Já está com a organização. O turismo, né? Já cheguei a pincelar aqui também. A gente tem, sei lá, mais de talvez 10 subtipos de turismo, a Natasha tem experiência com isso. E eu acho que em todos eles, não importa se a gente vai do gastronômico, não esqueçam, Belém é uma cidade criativa da gastronomia pela Unesco desde 2015, 2016. Eu acho que a gente usa muito mal ou não usa esse título. Acho que a gente precisaria estar fortalecendo essa chancela que a gente tem da Unesco como cidade criativa para a gastronomia, mas do gastronômico até o cultural, de eventos, religioso, qualquer um deles, a sensação que a gente tem como belenense, como paraense, é de que o turismo ainda é algo subutilizado, né? E para o turismo funcionar, não basta só a Secretaria de Turismo funcionar, é muito mais do que isso. A gente precisa ter uma abordagem integrada, né? Em que os cidadãos também entendem a importância do turismo para a cidade, em que a gente tem financiamento, capacitação, empreendedorismo local, né? Uma série de elementos para fazer o turismo dar certo. Também é uma oportunidade de economia verde, por isso está aqui. E aí uma relação muito parecida com a notícia anterior. Lembra que quando eu falei de restauração, para cada real investido, o estudo apontava 3,40 de possibilidade de ganho? Aqui, esse estudo é de um colega meu, inclusive do ICMBio, de 2018, ele diz, foi a tese de doutorado dele, ele diz que para cada real gasto nos parques, ele conseguiu identificar outros R$7 que são movimentados, aqui são cidades vizinhas, mas na verdade é no entorno das unidades de conservação, né? Seja com hospedagem, seja com traslado, alimentação, serviço de guia, etc. Então, se eu tenho R$1 do orçamento público aplicado a uma OC, esse real pode destravar outros R$7. E isso a gente acha que é um caminho interessante para a economia verde. Carbono, bom, gente, eu vou tomar a decisão de não falar sobre, porque eu acho que vocês têm uma enxurrada de material sobre isso hoje em dia, e no próprio site do Tala Novo vocês podem ter acesso aos estudos que a gente fez recentemente sobre essa sigla aqui, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Basicamente, a gente entende que deva haver um mercado de carbono, sim, sobretudo estimulando a indústria, o setor secundário do país, mas que o sucesso desse mercado vai ser alcançado quando ele acabar, quando ele não precisar existir. Ou seja, a gente não precisa investir numa lógica em que o mercado vai ser perene, porque a gente corre risco de ter uma desvirtuação do objetivo. O mercado existe para fazer com que progressivamente as empresas reduzam as suas emissões. Se é progressivamente reduzindo, em algum momento o sucesso dele vai ser acabar. Então, muito embora a gente entre nessa discussão, mercado regulado, mercado voluntário, enfim, a gente entende que tem que haver uma regulação e a gente acha que tem um tempo, né, para que o mercado funcione e consiga então reduzir as emissões, sobretudo do setor industrial, tá bem? Bom, últimos pontos, juro. Força parlamentar, isso também é um incômodo muito grande e eu não poderia deixar de externar isso a vocês, como uma pessoa que, além de adorar falar, adora perceber os problemas e ver como a gente pode pensar saídas. O incômodo a gente tem uma classe parlamentar que não parece não parece ter compreendido o momento de emergência que a gente vive. Eu, particularmente, como paraense, eu não consigo lembrar de alguns dos 17 deputados federais que em Brasília levante essa discussão sobre clima, sobre vulnerabilidade que a gente tem na Amazônia, mitigação de mudança climática, adaptação das cidades aos efeitos das mudanças climáticas. Eu posso desconhecer, mas eu não consigo ver um candidato que eu olhe e digo, não, esse aí enverga essa bandeira. Candidato não, deputado. Que enverga a bandeira, a gente não tem. E eu acho que, se alguém me perguntar, como o colega perguntou aí, o que a juventude pode fazer, como nós todos, a gente precisa cobrar. A gente precisa bater na porta, a gente precisa mandar e-mail, precisa mandar Instachat lá, precisa, né? Então, acho que a gente precisa cobrar. Aqui, para não ser também o mensageiro de coisas ruins, mas para trazer esperança, a gente tem movimentos parlamentares que são muito interessantes. Um deles é o do Green New Deal Brasil, né, que é coordenado pelo deputado Alessandro Molon, é bem interessante. Mas, para não dizer que eu falei só de alguém que está num espectro mais à esquerda, tem um outro exemplo muito interessante de um deputado do Solidariedade, o Zé Silva, que lançou um projeto de lei de taxonomia verde. A taxonomia verde, basicamente, vocês todos conhecem a palavra taxonomia, né? Essa abordagem de classificação das atividades econômicas no Brasil em mais carbono intensivas
ou menos carbono intensivas. E a ideia é que você tenha incentivos fiscais para as que são menos carbono intensivas, né, portanto, tendendo a serem sustentáveis, e tenha um tratamento, uma classificação diferente para quem está mais carbono intensivo. Mas a ideia é basicamente trazer todo mundo para o lado da menor carbono intensividade. Tá? É bem interessante, vocês podem entrar no site da Câmara e pesquisar. Está em tramitação. Assim, gente, uma coisa que realmente eu entendo, depois de tudo que eu já experienciei, é que a vanguarda do Brasil, essa vanguarda que a gente espera do Brasil no campo internacional, ela é condicional a uma atuação parlamentar decente, grande, né? Muito capaz. Se a gente continuar tendo um Congresso Nacional que basicamente busca benefícios, né, para si e para a manutenção da estrutura de poder, sem debater temas que são estratégicos para o país e urgentes, como é o caso da mudança climática, a gente não vai conseguir ter um protagonismo de Brasil no cenário internacional. Basicamente, tudo o que o Itamaraty pode fazer, o que os ministérios podem fazer, depende de um arejo de mente da nossa classe parlamentar. Diplomacia e multilateralidade. A gente não pode mais pensar hoje, sobretudo pelo que eu falei no início, né? A gente vive num mundo em que existem receios, né, em relação até à segurança alimentar. A Europa está preocupada em passar frio, se vai ter o gás suficiente que passava da Rússia pela Ucrânia. Enfim, é tanto caos, é um momento tão esquisito, um momento tão inseguro, que nós, como país, não podemos abrir mão de diplomacia e multilateralidade. Por quê? Porque a tendência é que os mercados eles fiquem mais exigentes. A tendência é que as medidas de protecionismo que cada país tem em relação à sua própria produção, elas cresçam. E aí, com isso, os mercados, como o brasileiro, por exemplo, que precisa exportar, né, para grandes players como China, como a própria União Europeia, precisam ter, na diplomacia, um caminho de diálogo para garantir a expansão econômica, né? A expansão comercial, a manutenção das relações comerciais entre Brasil e esses atores. Então, essa diplomacia, assim, muito bem feita, ela traz a possibilidade de atração de investimentos, quer seja por bancos, por organismos internacionais, por filantropias, como eu já mencionei. O Pará tem sido um grande hub de atração de investimentos, Banco Mundial, BID, até onde eu estava no governo, Banco Mundial, BID, KfW, que é o banco alemão, enfim, uma série de instituições financeiras querendo colaborar diretamente com o Pará. Ciência e fomento, né? Mas acho que a fala do Everaldo, da Micheline, de todos, na verdade, já cobriu. A ciência como colchão das políticas públicas. Hoje a gente não deve tomar decisão com base em eu acho. Né? Já chegamos num nível em que a gente tem uma capacidade de organizar conhecimento científico e de evoluir com esse conhecimento científico tão alta que as políticas públicas só podem ser orientadas por dados, por ciência. A gente tem muita coisa para descobrir. Eu estava lembrando agora, vindo para cá, dos óculos de realidade aumentada agora que estão sendo feitos no Vale do Silício, estão sendo feitos com aquela frente dele. Tem um projeto agora está sendo feito com Miriti, o mesmo Miriti que a gente faz aqui, o artesanato, né, que as pessoas levam no cílio, na cabeça, enfim, estão sendo usados para fazer os óculos de realidade aumentada, enfim, do mundo inteiro. E lembrei de um outro que pouca gente conhece, mas eu aprendi também há uns anos atrás. O grude do peixe, o peixe produz uma substância que as pessoas chamam de grude. O grude do peixe ele é muito desejado pela indústria de bebidas, né? Então, os grandes fabricantes de bebidas aí do mundo precisam do grude do peixe, e aqui se tem uma coisa que não falta no nosso estado é peixe, precisam disso como material para elaboração das bebidas. Então, assim, sem grude do peixe não tem cerveja, basicamente. Imagina que é isso. Imagina que é um mundo sem cerveja. Então, quando vocês forem tomar uma cerveja agora, já que é final de semana, quase um convite, lembrem que a cerveja que a gente toma depende do grude do peixe. É isso. Ponto de atenção é o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. Vocês todos estão ali, imagino que a maior parte na UFRA, ali, os que conhecem a Perimetral. O PCT Guamá é o único parque de ciência e tecnologia que a gente tem na região norte, gente. Eu não acreditei quando eu vi essa estatística, eu fui atrás, falando, não é possível, não, o Amazonas deve ter, o Acre deve ter, não é verdade. É o único parque de ciência e tecnologia que a gente tem no norte do país, é o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. Tá? Enquanto a gente tem cerca de 50, 60 parques no Brasil, e só ali em Florianópolis, Santa Catarina, você tem mais de 10. E por último, comunicação. Esse é o meu slide final. Eu realmente acho que as mensagens e os formatos que a gente tem hoje parecem
esgotados. Eu acho que a gente precisa rever muita coisa na forma como nós, que somos fazedores de ciência e possivelmente gestores públicos daqui a um tempo, nos comunicamos com o cidadão comum. Eu acho que o Diálogos Amazônicos, muito embora tenha sido um momento super rico de troca, de interação, acho que ele deixou também isso evidente, né? As pessoas falaram, mas as pessoas querem ser mais escutadas. Não? É como diz uma pessoa lá, eu não quero ser só ouvida, eu quero ser escutada. É diferente. Ouvir e escutar é diferente, né? Eu quero ser escutado, eu quero que o que eu diga seja levado em conta de fato. Então, acho que a gente precisa pensar que a comunicação científica, a comunicação da área de agrárias, da área ambiental, como queira, é uma comunicação que precisa se adequar à dinâmica que a gente tem nesse momento de mundo, em que tudo é muito veloz e que a gente precisa ser muito direto e preciso. Então não façam como eu, não estourem o tempo que for dado para vocês. E aí, gente, sobretudo, a gente evitar derrotas antecipadas. A sensação que eu tenho como um ambientalista, como alguém que, enfim, sempre buscou aprender, é que muitas vezes a gente chega num local para debater com alguém, seja num município, seja aqui, seja em qualquer lugar, a depender de como a gente aborde, a gente já começou derrotado. Assim, as pessoas simplesmente não querem ouvir, elas estão cansadas do discurso, né? Diz, conservação, tal, a gente precisa fazer um diagnóstico. Eu falei isso, que eu preciso fazer um diagnóstico em qualquer lugar, o pessoal já, olha, desculpa, tem que ir. Então, eu acho que a gente precisa, nesse ponto da comunicação, a gente precisa estudar como segmento social, como fazedores de ciência, novas formas de a gente poder comunicar. Essa divulgação científica que é feita por meio das redes sociais é um negócio apaixonante, eu sigo várias pessoas. As pessoas fazem vídeos ali de 30 segundos e conseguem informar de um jeito engraçado, alguma coisa importante. Outro dia eu estava vendo a história dos remédios que contêm a pressão arterial, né? Que ajudam a gente a conter a pressão arterial e que é feita a partir do veneno, da substânciazinha que as cobras produzem, né? E super interessante, uma moça que é divulgadora científica, ela conseguiu sintetizar assim, 40 segundos de vídeo, não deu nem um minuto. Ela conseguiu dizer, tá vendo? Mas a cobra que você fica com medo aí quando aparece na televisão, essa cobra aí que faz o remédio lá que a sua avó, que a sua mãe toma lá para controlar a pressão arterial. Então, gente, em resumo é isso. Desculpem o estourar do tempo. Isso aqui é uma foto da COP, uma das COP, na verdade, só para vocês sentirem um friozinho na barriga, porque isso aí tá vindo para cá, né? Então a expectativa é muito grande. Eu acho que não tem ninguém nessa sala e ninguém no ambiente profissional aqui no Pará que, se de fato está mergulhado no ambiente profissional dessa nossa área, não esteja, pelo menos, com uma grande curiosidade de saber como vai ser. Pelo menos. No mais, as pessoas estão muito apreensivas, né, com uma expectativa muito grande. E em todo lugar que eu vou, a primeira pergunta é: e Belém? E aí, Belém, como é que tá? Vai dar certo? Vai dar certo? Claro que vai dar certo. Claro que vai dar certo. O Rio de Janeiro não nasceu pronto para fazer um grande evento, foi aprendendo com o passar do tempo. São Paulo não aprendeu pronto para fazer um grande evento, não nasceu pronto para fazer um grande evento. As pessoas vão aprendendo, as cidades vão aprendendo, as consciências vão sendo geradas. Então, eu acredito que Belém está nesse momento, está nesse processo. Né? Então, seja como for, a gente vai fazer um grande evento, tenho certeza disso. Então, é isso que está vindo para cá nos próximos 2 anos. E obrigado. Ali, a última frase, a organização pediu que a gente colocasse ali uma frase inspiracional. Eu sempre gosto do Eduardo Galeano, acho que vocês conhecem, é o autor de As Veias Abertas da América Latina, que acho que é um livro obrigatório para todo mundo que é da América do Sul e da América Latina em geral. Ele diz: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, para a gente tentar alguma coisa diferente e conseguir desviar o carro antes da gente cair no penhasco, a gente precisa virar esse volante, precisa fazer alguma coisa diferente, tá bem? Muito obrigado. Obrigado, Andrew.